Olá, e vamos iniciar a nossa série de 5 encontros do workshop de pôster. Nessa série, nós vamos realizar um pôster baseado no universo do rock. Então, para esses elementos, nós escolhemos uma caveira, escolhemos uma ferragem, né, e uma tipografia um pouco mais grunge, ou seja, mais suja, mais cheia de elementos. Tá? O software escolhido é o Illustrator, mas você pode fazer esse trabalho no software que você bem entender. Tá? Então aqui a gente vai começar com um fundo. Esse fundo ele é muito importante porque ele determina para nós um pouco da linguagem que nós queremos. Quando a gente vai fazer um pôster, é muito interessante que a gente tenha em mente que a gente vai fazer uma série de impressões. Dito isso, é interessante que a gente pense em opções diferentes do mesmo desenho, mas os esquemas de cores diferentes. Então, minha sugestão é sempre você realizar um pôster com tonalidades de cinza ou preto e branco, com cores das quais você imagina a direção de arte, e um outro que saia do lugar comum. Dito isso, qual que seria o próximo passo? É você trabalhar os elementos que você imagina que sejam pertinentes para o pôster. Então, quando a gente pensa num pôster de rock, no nosso imaginário, desenhar uma caveira, como a gente está fazendo, vetorizar um crânio, é muito pertinente, porque a caveira ela está no cotidiano do rock. Tá? No nosso caso aqui, nós estamos utilizando a ferramenta Pen Tool para fazer a caveira. Nós estamos fazendo a massa, né, a parte positiva da caveira. Né, e sempre dividindo em camadas. Mas você poderia fazer isso num software bitmap, utilizando ferramentas pincéis ou desenhando à mão. Enfim, você escolhe a técnica que você achar pertinente. O ponto aqui não é o apuro tecnológico, né? Mas como seria a concepção desse pôster. Então, o protagonista vai ser a caveira. Nesses casos, o que a gente recomenda quando a gente faz um desenho que vai ser um crânio, né? Principalmente se for um crânio de frente, é o de você usar o recurso da simetria. Então, você tem duas opções. Se o seu software tiver o recurso da simetria automático, então você já deixa ele ativado, que você só desenha uma metade e aí a outra metade já vai fazendo isso automaticamente. Tem no Autodesk Sketchbook, tem no Photoshop. Né? Mas se, por exemplo, você estiver utilizando como eu aqui, estiver realizando, né, o trabalho no Illustrator, você desenha uma metade, como nós estamos fazendo, utilizando a Pen Tool, e depois você reflete, selecionando os elementos e indo no comando transformar, mover, refletir. Só que ao invés de você dar OK, você vai fazer refletir horizontal e você vai dar copy. Quando você der esse copy, ele vai refletir para o outro lado. E aí você vai ter um crânio simétrico. Essa simetria, ela pode causar uma certa estranheza, porque a grande verdade é que os rostos, as formas, elas não são 100% simétricas, não é mesmo? Até mesmo esse crânio que eu fiz, ele não é simétrico. Então o que você faz? Após você realizar, né, essa simetria, conforme a gente está fazendo aí, você vai alterando alguns elementos dessa simetria, como por exemplo mudar os dentes, você pode mudar alguma parte do olho, enfim, você fica à vontade. De repente um dos lados tem mais ranhuras, né? Você pode trazer um pouco de alguns elementos em detrimento ao outro, que vai reduzir um pouco a ideia da simetria. Bom, mas a simetria é ruim? Claro que não. Primeiro que ela poupa um tempo danado, né? Imagina você vetorizar toda essa caveira de uma vez só. Toma mais tempo.
só você refletir. Segundo, te dá uma segurança, né? Tem muitos desenhistas ou muitos artistas que não têm uma noção de proporção. Então isso já te dá uma segurança de você realizar um trabalho um pouco mais numa margem de tranquilidade, né? Sem falar que aí entra aquilo, novamente, que eu já comentei, de você mexer alguns elementos para mudar um pouquinho. E aí você vai ter um trabalho com excelente proporção, né? Mas com um toque artístico. Outra coisa também é o traço. Como vocês podem ver, o traço aqui no Illustrator, eu otimizei esse traço, né? O Illustrator, você pode criar os seus próprios pincéis, assim como outros softwares, mas aqui no caso, o que a gente faz? Usa a ferramenta Pen Tool e aí nós vamos dar uma olhada nas opções de pincéis ou nas opções de stroke, traço, que o Illustrator possui. A gente usa o mais simples possível, que é um traço do qual as duas extremidades elas são finas, então dá uma impressão de pincelada, tá? Claro, no dia a dia, o que eu recomendo a vocês? Que vocês pesquisem na internet pincéis e outras formas, mas aqui, como é um curso básico, a gente utiliza o essencial do software. Uma coisa que é muito importante, como vocês podem ver, é a continuidade da ideia de simetria. Então eu fiz a forma do crânio, fiz o ato de refletir e utilizei aqui a ferramenta Solda, a ferramenta Pathfinder, que é presente na maioria dos softwares vetoriais. Num software bitmap não há necessidade de você fazer isso. Mas no Illustrator é importante, Corel, Inkscape, porque aí você dá mais unidade no seu trabalho. Tem menos nós, menos pontos que possam trazer algum problema, alguma falha de cor, alguma coisa do gênero. Por isso que é importante você soldar o objeto, tá? E por que a gente fez a forma do crânio? Porque aí eu tenho duas texturas de cores. Então eu tenho o fundo com uma cor, e eu posso ter esse crânio, né, com uma cor ou complementar, ou análoga, ou uma tonalidade. Então eu ganho com isso um outro trabalho. Agora eu vou vetorizar a ferragem. Assim como o crânio, a ferragem é muito presente em bandas de rock, né? Você pode ver o Red Hot Chili Peppers. Um dos símbolos é uma espécie de ferragem, né? uma roldana, né? Então, isso é muito interessante dentro do rock. Então, é mais um elemento que eu vou colocar, né? Eu vou fazer como se fosse uma espécie de coroa nesse crânio, tá? Então, como é que eu vou trabalhar isso? Eu vou trabalhar só essa ferramenta Pathfinder o tempo todo. Então, vou fazer um círculo, vou fazer círculos menores, tá? E aí eu vou utilizar a ferramenta Pathfinder, mas numa colocação diferente da que eu fiz o crânio. Então essa ferramenta Pathfinder ela vai servir para cortar, tá? E não para agregar ou para soldar, como foi feito no crânio. Ela vai cortar para fazer esse serrilhado que tem aí na ferragem, né? Então, vou fazer um círculo grande, vou fazer um círculo menor, né? E aí eu vou copiando, eu vou duplicando, faço o corte. Como vocês podem ver, já ficou aí o trabalho com a roldana, né? E aí vou fazer uma mescla dessa roldana com a caveira, né? Fazendo com que isso se torne uma ilustração própria, né? Uma coisa que é muito interessante no pôster é essa linguagem um pouco abstrata, né? Quando a gente vê o resultado final, não parece uma roldana, parece quase como se fosse uma caveira com cabelo, né? Como se fosse um cabelo meio punk, né? Mas dentro do que a gente entende por Gestalt, isso faz muita diferença, isso é muito interessante,
de você trabalhar elementos que a olho nu a pessoa não vai entender, mas no inconsciente dela aquilo faz parte, né? Roldana, esses cortes, eles lembram um peso, né? E você colocando a caveira como protagonista, isso reforça, ainda joga um vermelho para reforçar, né? Todo esse universo do rock. E trabalhando com porcentagens de vermelho. Mas lembrando, volto a dizer, trabalhar sempre na ideia de se fazer 2 a 3 opções. Então depois procure ver como é que fica uma versão preta e branca, uma versão com outras cores completamente diferentes. Saia do lugar comum. Comece no lugar comum. Por exemplo, vermelho e preto é muito comum no rock. Então comece pelo vermelho, pelo preto, comece pelo senso comum, mas depois saia desse lugar comum, até para você fazer algo diferente em termos de performance, em termos de trabalho. Então, vamos já trabalhando aí um pouco mais a figura. Você viu que é uma vetorização bastante simplificada, né? Nada muito complexo, né? Mas que já dá um impacto. E o que é legal de se trabalhar num software vetorial é que essa imagem ela pode ser amplificada, ela pode sofrer reduções, ela pode ter diversas cores, elas podem ter diversos elementos, né, digamos assim, de tirar. De repente eu posso salvar uma versão que seja só o crânio, outra que seja só a roldana, a junção das duas, o blend. Posso usar a imaginação e fazer não só posters, mas fazer t-shirts, fazer toda uma série, impressão em caneca, fazer outdoors. Isso é uma vantagem que o software vetorial oferece. Lembrando que tudo isso que eu estou dizendo funciona quando você quer fazer um desenho. Quando você quer trabalhar com foto, aí o legal é você trabalhar já a foto em alta resolução, trabalhar no software de manipulação bitmap e não vetorial. Bom, pessoal, para a gente finalizar, nós vamos trabalhar agora a questão do lettering, né? Então, o Illustrator, ele possui um recurso, né? Que é o de você fazer o texto de acordo com a linha de desenho que você escolheu. Então, você pega a ferramenta Pen Tool e você utiliza, né, a ferramenta de texto e aí ela vai contornar, né? Isso é muito interessante, porque aí, além de virar um pôster, um desenho, ele se transforma em uma espécie de logo, né? E em relação ao texto, em relação à tipografia, o rock, ele é muito generoso nessa questão, porque você não precisa utilizar uma tipografia que tenha uma leitura ou uma leiturabilidade, tampouco uma legibilidade muito grande, porque o rock ele permite umas letras um pouco mais desenhadas, como a gente pode ver aqui. Essa aqui é uma letra considerada uma letra antiga, mas veja, ó, o ITS, né, o S saiu muito diferente. Talvez as pessoas nem saibam que isso aí é um S, né? Mas dentro do universo do rock, isso é perfeitamente aceitável, né? Então, it's only rock, né? Vai ser essa frase da qual a gente vai trabalhar. Lógico que você pode trabalhar, por exemplo, uma fonte caligráfica, de repente. Isso pode ser bem interessante para ti. Mas, utilizando, né, as fontes que existem e tudo mais, a gente acabou achando essa fonte, achou ela interessante, e aí é trabalhar. Claro que, importante, sempre distribuir em camadas. Outra coisa, se você não ficou satisfeito com esse S, você pode criar o seu próprio S, né? É só você trabalhar mesmo com a ferramenta Pen Tool e aí você faz a letra. A gente optou por deixar essa letra por ser da natureza da tipografia, mas você pode criar, pode usar e abusar. A mesma coisa vai acontecer com a palavra rock, né? Que nós vamos digitar e aí nós vamos utilizar uma fonte única, né? Uma fonte diferenciada. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso primeiro encontro de posters. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo.
Peço a você que você curta o canal, que você se inscreva. Toda semana nós temos workshops, ideias na área de criação, na área de design, ilustração. Então, conto com a presença de vocês e espero que eu esteja ajudando vocês a desenvolver, a se tornar mais criativo, a usar cada vez mais a arte no dia a dia de vocês. Tá bom? Qualquer dúvida, solicitação, manda aqui nos comentários que a gente responde, a gente dá feedback. Quiser mandar trabalhos também, a gente deixa o nosso e-mail aqui para contatos, tá certo? Então, só para a gente finalizar aqui essa parte da tipografia, né? Então a gente vai fazer como se fosse quase um cravejado, né? Então, nesse caso, nós vamos pegar as duas fontes, né? E apenas mover uma da outra um pouco para dar essa característica. Reparem que o apóstrofo eu criei, fiz, né? Então, a mesma coisa você pode fazer com S, tá certo, pessoal? Então, desde já, o meu muito obrigado.